A trama se inicia em uma noite de tempestade. Um garoto está ajoelhado no chão, desenhando símbolos enquanto recita palavras estranhas, implorando para que alguma entidade superior atenda ao seu chamado. Ele pede por dinheiro, poder e reconhecimento, desejando ficar rico o suficiente para salvar sua mãe de uma doença grave e quitar todas as dívidas da família. Enquanto isso, seu celular vibra sem parar com notificações de empréstimos recusados e cobranças atrasadas. Em puro desespero, ele ergue os braços para o céu com um sorriso insano, oferecendo sua alma e até mesmo seu corpo em troca de ajuda, aceitando se tornar um simples servo se preciso. Um brilho surge em seus olhos por um breve instante, e no segundo seguinte, um relâmpago atinge o local com violência. Algum tempo depois, ele desperta com uma dor de cabeça absurda, sentindo como se sua mente estivesse sendo rasgada por dentro. A última coisa que lembra é estar trabalhando em um projeto dentro da empresa. Tentando se levantar, ele olha para uma poça d'água ao lado e congela ao ver um rosto totalmente diferente refletido ali. Assustado, ele se pergunta por que sua aparência mudou tanto. Mas isso não é tudo. À sua frente, há uma árvore gigantesca que parece tocar os céus. Confuso, ele tenta entender onde está. De repente, uma voz ecoa em sua mente, parabenizando-o. Em seguida, um livro surge flutuando no ar, afirmando que foi invocado com sucesso e que, como recompensa, concederá 3 desejos, qualquer que seja o pedido. O protagonista fica em choque. Um livro falante definitivamente não existe na Terra. Aos poucos, ele começa a suspeitar que pode ter sido transportado para outro mundo. Observando o livro com atenção, ele conclui que 3 desejos são pouco demais. Então, com uma ideia ousada, decide usar o primeiro desejo para pedir mais 10 desejos. No mesmo instante, o livro abre uma boca grotesca e começa a se deformar, liberando uma aura assustadora enquanto comenta que achou estranho desde o início. Em segundos, ele se transforma em um enorme demônio. O garoto, paralisado de medo, olha para cima enquanto a criatura afirma que aquela não é a alma original do corpo. Sem entender nada sobre almas ou contratos, ele pergunta o que exatamente aquele monstro é. O demônio responde friamente que um mortal não tem direito de saber sobre sua verdadeira natureza. A única coisa que precisa entender é que o antigo dono daquele corpo ofereceu a própria alma para invocá-lo. Como essa alma foi consumida, um novo espírito ocupou o corpo, e agora ele pertence ao contrato. Aterrorizado ao perceber que foi colocado ali como um simples substituto, o protagonista entra em pânico e tenta fugir. Mas, com um simples estalar de dedos, o demônio envolve seu corpo em chamas. Ele explica que violar um contrato resulta em punições eternas e dolorosas. Chamando-o de fraco e inútil, ainda diz que talvez fosse melhor morrer de uma vez. Mesmo queimando de dor, o garoto reúne forças para argumentar. Ele afirma que, segundo as leis do contrato, se a quebra ocorrer por interferência de uma força superior, a parte inferior não pode ser punida. Como foi o próprio demônio que causou a interferência, ele não poderia ser morto por descumprimento. O demônio se vira lentamente. Surpreso, ele questiona se um simples humano realmente ousa discutir regras com ele. O garoto, tremendo, responde que sabe que aquela criatura poderia tê-lo matado facilmente, mas não fez. Isso só pode significar que tudo não passou de um teste, para avaliar se ele seria um candidato digno. Com um olhar firme, ele pergunta se foi aprovado. O demônio fica em silêncio por alguns segundos, e então começa a rir alto, achando tudo aquilo extremamente interessante. Ele confessa que aquele é o primeiro humano que teve coragem de negociar com ele, e que isso despertou seu interesse. Logo em seguida, o contrato surge diante do protagonista. A criatura declara que, se ele conseguir cumprir um único desejo por conta própria, receberá uma nova vida. Mas, com um sorriso cruel, exige que ele realize mais de 999 desejos. Indignado por ver seu próprio plano sendo usado contra ele, o garoto percebe que não tem saída. Engolindo o orgulho, aceita o acordo e chama a criatura de seu novo chefe. Assim, o contrato de alma é firmado. Ele entrega sua alma e se compromete a cumprir 999 exigências. Em troca, poderá receber recompensas ao longo do caminho. Logo depois, ele é jogado de volta e aparece diante de uma casa desconhecida. O demônio simplesmente some, dizendo que retornará em breve com ordens. Confuso, o garoto percebe que, ao contrário do que imaginava, não foi tratado como um escravo imediato. Sem saber o que fazer, resolve entrar na casa. Dentro,
Ele chama por alguém, mas não obtém resposta. Observando melhor, percebe que a situação da família é muito pior do que imaginava. Sobre a mesa, encontra um contrato assustador, um empréstimo pago com 2 litros de sangue. Ele fica sem palavras ao entender o quão fundo o antigo dono daquele corpo estava envolvido em dívidas. De repente, um homem surge e o acerta com uma barra de ferro, arremessando-o contra a parede. O agressor grita perguntando se ele pensava que estava morto, já que ignorou todas as ligações. Um dos comparsas pede para não exagerar, mas o outro diz que está tudo bem, pois o garoto é resistente. Furioso, o protagonista tenta questionar quem eles são, mas recebe um chute violento no estômago. O loiro começa a agredi-lo sem parar, chamando sua mãe de idiota por arriscar a própria vida para pagar a dívida de um inútil. Ele continua apanhando enquanto escuta que ele e sua mãe não passam de lixo. E, nesse momento, lembranças de sua infância vêm à tona. Ele se recorda de quando prometeu para a mãe que não seria mais um fracassado, para que ela não precisasse trabalhar até cair de exaustão. Essas memórias acendem algo dentro dele. Consumido pela raiva, ele ergue o olhar e desfere um soco brutal no rosto do agressor, lançando-o do outro lado da sala. O segundo capanga fica em choque ao ver o companheiro ser arremessado como um boneco. Quando a poeira baixa, o loiro está completamente destruído contra a parede. Os dois percebem que algo mudou. Ao notar a aura que agora envolve o protagonista, eles se questionam se ele alcançou um novo nível de poder. Com um olhar frio, ele manda os dois calarem a boca. Irritados, eles decidem avançar juntos para dar uma lição nele. O prota começa a sentir o poder fluir em seu corpo e imagina que o oráculo e o estágio 2 da classe e que ouviu os valentões comentarem poderiam ser sobre o poder que está dentro dele, acreditando que provavelmente seja de nível maior do que ele próprio. De repente, Yungu aparece atacando, mas Chen nota que consegue ver os movimentos completamente e por isso desvia facilmente do ataque, fazendo-o acertar o chão. No segundo seguinte, ele aparece atrás dele e acerta um chute em cheio na cabeça do grandalhão que faz jorrar ketchup humano para todos os lados. Jamie avança assustado, já que até onde sabia o prota era de classe e estágio 2, e não entende como pode ser tão rápido e forte, mas se enche de confiança por estar em um ponto cego e talvez consiga até quebrar as costelas dele. Esse pensamento é inútil, já que Chen, mesmo de costas, levanta sua perna e acerta em cheio um chute na boca do estômago que o faz voar sem entender como ele sabia onde estava sem nem mesmo olhar. E por conta disso, é arremessado para o outro lado da sala. Ele começa a implorar para que poupe sua vida, já que não faz ideia de como o prota ficou tão forte e afirma que apenas estava cumprindo ordens, já que o responsável por tudo foi Li Niu. Chen questiona sobre esse nome e deixa claro que irá pagar a dívida, e por isso quer que parem de incomodá-lo. Imediatamente, Jaime pega seus colegas e sai da casa. O prota fica em silêncio por um momento e pergunta se por acaso seu chefe esteve observando. Nesse momento, o livro demoníaco aparece por um portal, confessando que está surpreso por ele ter conseguido sentir sua presença. O prota aponta que sentiu um poder estranho e, por isso, imaginou que estivesse recebendo uma leve ajuda. Seu chefe responde que foi exatamente isso, já que se não tivesse emprestado um pouco de poder, provavelmente ele teria morrido. Ele fica empolgado, já que cada vez mais acha o livro o seu dedo dourado, pois se pudesse emprestar poder o tempo todo, não precisaria ter medo de ninguém. O deus maligno pergunta se por acaso ele está sonhando, já que o poder não é algo que um mero mortal possa usar. Inclusive, ele teve sorte daquela vez por não ter passado do limite, senão a gangue de briguentos teria caído dura sem nem mesmo ele encostar. O prota questiona se trabalhar para uma divindade não tem nenhum benefício, já que se ficasse mais forte, seria mais fácil cumprir os desejos que lhe fossem solicitados. O livro pede para não se preocupar, já que pelo contrato irá dar uma recompensa útil, mas ainda não decidiu qual vai ser, e já deixa avisado que não irá emprestar seu próprio poder de novo, a menos que ele queira morrer. Chen fica chateado ao saber disso. O deus maligno imagina que de fato seu contratante superou suas expectativas, pois não só pegou o seu poder, como também o controlou bem até demais, e se pergunta se por acaso o prota é seu ponto de destino. Chen, curioso, pergunta qual será o segundo desejo que precisará cumprir. O livro fica confuso com a pergunta, e o prota questiona se não vai querer que realize os mais de 900 desejos. O deus maligno explica que não pensou em nenhum e ainda pede para ele relaxar, já que fez muitos desejos e que quando a
hora chegar, o garoto irá entender. Chen fica sem entender nada e pergunta o que precisa fazer, e seu chefe apenas manda que faça o que quiser. Ele fica preocupado, já que não entende nada sobre aquele mundo e estava confiando que iria receber alguma ordem, mas aparentemente não é o caso. Então ele pega o seu celular, que havia pego no telhado, e decide que irá aprender mais sobre o antigo dono do corpo para poder viver como ele. Após um tempo conferindo o celular, conclui que a maioria das mensagens são sobre dívidas e compras online do tipo suplemento, e percebe que ser um oráculo custa caro, além de não haver uma única mensagem da família. Mal diz isso e entra em choque, já que havia uma mensagem da sua irmã contando que a mãe deles havia desmaiado e estava no hospital, e por isso queria que ele se apressasse para encontrá-las. Sem pensar duas vezes, ele corre até a localização e, ao abrir a porta, nota sua irmã deitada em frente à cama da mãe deles. Ele fica pensativo, já que o clima estava tenso, mas sabe que qualquer um ficaria bravo por ignorar algo tão importante. Ainda mais vendo sua irmã cabisbaixa. Ele se aproxima e percebe que a pessoa na maca realmente é sua mãe. Vê-la por um momento o faz recordar que é diferente das suas lembranças e se preocupa se tudo foi por causa dele. Então, para quebrar o clima, ele chama pela sua irmã, se desculpando por chegar tarde e perguntando como a mãe deles está. Ela imediatamente pergunta qual vai ser a desculpa daquela vez, deduzindo se será treinamento ou se ele estava ocupado invocando deuses para fazer coisas grandiosas. Ela começa a tremer e conta que a mãe deles trabalhou duro para pagar as dívidas dele, chegando até mesmo a desmaiar. E então, chorando, grita querendo saber o porquê de ele não ter visitado a mãe uma vez sequer, já que ela deu de tudo para que não sobrasse nada para ele. Ela continua apontando que a mãe não pôde nem ir para a UTI, pois precisava pagar as dívidas dele, e sobreviveu apenas com força de vontade, já que chegou bem perto de morrer, e por isso quer saber se ele consegue entender isso. Após desabafar, ela respira fundo e pede desculpas, já que ela própria e sua mãe estão cansadas. Em seguida, mostra um cartão que tem o suficiente para 6 meses de despesas e avisa que daquele momento em diante ela mesma irá cuidar da mãe deles e que, inclusive, ele terá que cuidar das próprias contas, já que as duas não terão mais nada a ver com ele. O prota começa a suar frio e ela finaliza dizendo que a partir daquele momento as duas não têm mais nenhum laço com ele. Com esse desfecho, ele sai do hospital e o deus maligno conta que consegue sentir a angústia dele e pergunta se por acaso as palavras de uma humana o abalaram tanto assim, já que teoricamente a garota deveria ser uma estranha para ele, pois é um reencarnado de outro mundo, e complementa que no final das contas nem é culpa dele de verdade. Chen fica surpreso, já que não esperava que o livro fosse do tipo que consola os outros, e explica que está bem, pois a garota apenas lembrou do passado. O livro concorda, já que não quer ver nenhuma bagunça atrasar o seu desejo. O prota se enche de confiança e pergunta se irá ficar mais forte caso mostre o seu valor, já que dessa forma poderá compensar tudo o que aconteceu. O deus maligno acha isso interessante e responde que sim, ele ficará mais forte caso prove o valor que tem. E vendo o prota caminhar, imagina que não quer ver o garoto o decepcionando. Enquanto isso, na boate brilhante da Cidade da Luz, Li Nu está sentado com 2 garotas e comenta que o lucro do mês não foi ruim, além de ordenar que contatem os demais capangas para acelerarem o processo de recuperação, já que o alto escalão não pode esperar tanto. Seu funcionário responde que não tem problema e conta que, de acordo com a investigação, alguém da organização da Zona A teve problema coletando o aluguel e 3 deles apanharam de um estudante. Ele acha isso engraçado e comenta que ainda há tempo para a colheita, afirmando que é por conta de pessoas arrogantes que se faz menos empréstimo do que antigamente. O funcionário diz que irá punir os responsáveis, mas explica que é uma situação especial, já que dentre as pessoas estão oráculos dos aprendizes de nível 2 e 3, e aparentemente os capangas foram feridos por estudantes que acabaram de chegar ao nível 2. Línio fica em silêncio ouvindo isso e pede pelo relatório, já que quer saber quem é. Após ver a foto do prota, ele fica encucado tentando entender como um pirralho de nível baixo poderia derrotar um nível 2 e um nível 3 ao mesmo tempo, já que um nível 3 dos mais fracos consegue lutar contra 10 pessoas de nível 2. E o abismo entre níveis não é algo que pode ser compensado apenas com habilidades. Ele sorri cogitando que Chen esteja ocultando a força que possui, já que provavelmente é um nível 3. Em seguida, manda observarem atentamente, além de não deixar que um
talento desses escape. No outro dia, o prota aparece correndo, até que isso chama a atenção de um senhor que pergunta o porquê de ele ter chegado tão cedo nos últimos dias, já que a reposição de suplementos de energia estelares básicos chegou recentemente, custando 400 por garrafa. Chen o cumprimenta e pede desculpas, já que não irá querer, pois já tem algumas. O homem diz que não tem problema e pergunta se por acaso ele arrumou uma namorada, já que está todo animado logo de manhã. O prota volta para sua corrida e reflete que depois que saiu do hospital, passou alguns dias se acostumando com aquele corpo e também pesquisando informações combinadas com algumas memórias que implementou naquele corpo. E com isso, basicamente compreendeu todo o conhecimento comum daquele mundo. Ele sabe que pessoas naquele mundo usam suplementos especiais regularmente para ganhar poder e esses indivíduos são conhecidos como oráculos. As drogas usadas para se tornar um oráculo são bem caras e é por isso que o antigo dono daquele corpo possuía tantas dívidas. Ele imagina que não sabe ao certo qual é o limite superior, mas até mesmo os oráculos de mais baixo nível possuem atributos físicos altamente superiores aos das pessoas normais. Ele percebe o quão mais forte seu corpo ficou ao usar o suplemento, fazendo sentido todos quererem se tornar um oráculo. De repente, seu telefone começa a tocar e, ao atender, percebe que é a monitora de classe que o critica, querendo saber se ele está acordado. Além de avisar que a licença que ele pediu acabou e o professor pediu que lembrasse de voltar às aulas. Ele avisa que não esqueceu, já que estava acordado, mas por dentro sabe que esqueceu sim. Por conta disso, ele vai para a escola e a professora informa que já conversaram sobre a história dos oráculos e, por isso, quer falar sobre o impacto na economia. Chen segue prestando atenção e imagina que o status do oráculo é determinado pela força e diferenciado por um ranking. O nível mais baixo é o rank E e o mais alto é o rank S. E primeiro deve-se atingir o nível mais alto do rank atual para passar para o próximo. É dito que aqueles que chegam no rank S são tratados como deuses. Para compensar o poder dos oráculos, o mundo é dividido em 5 níveis. O quinto nível é onde as pessoas ordinárias de nível I moram e é chamado de camada periférica. Níveis acima do 4 são a camada interna, simbolizando poder e força, e deve-se ser ao menos rank D para ingressar. Ele imagina que atualmente está no rank E, que é o mais baixo possível, e para conseguir mais recursos, terá que ir ao setor mediano da cidade, e por isso precisa descobrir como aumentar sua força o mais rápido possível. De repente, ele é atingido por um giz, e ao olhar para trás, percebe que são 2 alunos o provocando. Jonas questiona se por acaso ele está tirando onda com a cara deles, se achando superior só porque foi melhor no teste escrito. E seu amigo conclui que mesmo ambos sendo nível 1, o soco dele próprio é suficiente para desmaiá-lo. O prota fica imaginando que há lixos em todos os lugares. Neste momento, a professora avisa que terá um teste na aula de educação física e por isso todos devem trocar de roupa para irem ao pátio. Já do lado de fora, Chen segue se aquecendo enquanto reflete que os alunos do departamento de oráculo têm aulas de educação física na maior parte do dia e acha até a metodologia interessante. Neste momento, um aluno se aproxima chamando ele e todos os outros ao redor começam a gritar que vai ter uma briga de novo, já que estão vendo os briguentos caçando confusão com o prota e ainda perguntam se os dois não cansam de provocá-lo, já que todo mês é igual. James continua provocando, querendo saber se ele gostou de os encarar dentro da sala de aula e pergunta qual a utilidade de tirar nota alta no teste escrito, já que no campo de batalha isso não importa nada. Ele ainda afirma que para um oráculo o nível e a força são o mais importante e pergunta se por acaso, em termos de força, o prota não é apenas um lixo de nível. Chen acha isso engraçado e pergunta se seguindo essa lógica, ele também não é um inútil. Ouvir isso o deixa curioso ao ponto de se preparar para dar um soco, mas ao fazer isso, tem o golpe bloqueado com extrema facilidade e o próprio ainda pergunta se ele terminou de cuspir besteira. Jaime começa a se preocupar, já que não está conseguindo se soltar. O prota então pergunta se poderá calar a boca do lixo e ele fica se tremendo todo pedindo para esperar. Neste momento, ambos sentem uma presença poderosa e Chen começa a suar frio, já que é um sentimento de opressão intenso. Era o professor Zijoa querendo saber quem deu permissão para causar problemas na sua aula. Ele chama o prota de nóia e questiona se já está causando problemas logo após retornar. Chen muda sua
sua expressão e responde que não, dizendo que estavam apenas praticando uma luta e por isso solta o braço do cara. Zijoa conta que foi o primeiro aviso e deixa claro que se fizer algo de novo, terá problemas. Em seguida, ele junta toda a classe e manda escutar com atenção, já que tem apenas 3 meses até o exame de graduação e o torneio de transferência pós-graduação é ainda mais importante. Ele avisa que se forem bem no exame, não somente levarão glória para a escola, como também poderão entrar para uma academia prestigiada. E para garantir uma boa performance, ele preparou suplementos de iniciantes de rank A. Os alunos começam a fazer o teste e enquanto um já está quase morto com 24 repetições, outro está mais animado chegando até 50. O prota fica observando de longe, questionando se aquele é o teste do oráculo, já que pensou que seria algo especial. Neste momento, alguém chama a atenção dele, perguntando se está bem. Era a representante de classe, dizendo que ele faltou vários dias e por isso pensou que algo tinha acontecido. Em seguida, ela fica envergonhada, pedindo desculpas por ser xereta, mas achou estranho algo assim ter acontecido perto da formatura e só estava curiosa. Ele dá risada e avisa que está bem, além de agradecer por se importar. Liu Tian então pergunta se não irá comprar o suplemento do professor e ele responde que não, já que está sem grana. E imagina que os suplementos são caros e se é o único a não comprar, então deve significar que é o mais pobre da sala. Ela começa a dizer que terá dificuldades caso não compre o suplemento, mas é interrompida com o professor chamando por ela. A garota se despede e vai até a barra para tentar passar no exame. Zijua observa e reflete que ela comprou 2 garrafas de suplemento e por isso a aprova. Chen começa a perceber que o professor ajuda quem compra os suplementos e torce para suas habilidades serem suficientes, já que está pobre. Mal pensa nisso e é chamado para fazer o teste. O professor percebe que ele não comprou nada e com um sorriso no rosto, imagina que ninguém pode ser confiante em passar sem o suplemento e após fazê-lo falhar, irá usá-lo como exemplo. O prota olha para a barra de ferro e percebe que parece normal, mas ao colocar a mão se assusta, já que sente o corpo ficando mais pesado. E quanto mais força usa, mais difícil fica, tentando entender se é por causa do cristal na proteção do seu pulso. Ele também percebe que o peso aplicado possui um limite e que com sua força atual será capaz de se adaptar. Então, imediatamente, começa a fazer a barra mesmo com o peso subindo de 20 quilos para 100. Os alunos ao redor ficam surpresos ao presenciar isso e perguntam se por acaso o prota acabou de fazer 100 vezes, já que antes não conseguia nem 30 e já é quase o segundo do ranking. Ele termina o exercício e no mesmo instante, vários alunos correm à sua volta dizendo que ele foi incrível, já que com a nota que obteve, poderia se juntar à classe de elite. E ainda quando foi que chegou ao segundo do ranking e se por acaso usou muitos suplementos. Ao mesmo tempo, o professor fica olhando de longe, cogitando se Chen usou bomba, já que o físico melhorou muito, mas logo descarta essa possibilidade, pois é algo muito caro para uma pessoa como ele comprar. Mesmo assim, não entende como chegou ao segundo ranking em alguns dias e começa a se preocupar, já que se descobrirem que ele alcançou tal patamar sem usar suplementos, não irá conseguir vender mais nada. Ele muda sua expressão, pois não quer permitir que suas vendas acabem dessa forma e garante que irá ensinar uma lição valiosa. Após isso, na sala do diretor, ele está no telefone dizendo que para uma escola como a dele, que não possui apoio ou patrocínio, produzir alguém de terceiro ranking é difícil demais e por isso quer tentar chegar a algum acordo, mas não consegue. Por conta disso, desliga o telefone e se sente frustrado, já que os equipamentos de classe de elite requerem muita grana e a escola praticamente não tem recursos para manter alguém de segundo rank. Ele olha para o quadro do seu sênior e pergunta o que deve fazer, já que a academia irá falir se continuar naquele rumo. Neste momento, ele olha para o lado, já que o professor pediu para entrar. Ao se aproximar, Zijoa entrega as notas dos alunos e diz que a performance foi excelente e que acredita que a sala irá produzir oráculos extraordinários. Entretanto, o diretor lê as notas e percebe que não tem nada de extraordinário, já que só tem gente de primeiro rank, e pessoas assim não poderiam ser enviadas para o campo de batalha. Até que o professor avisa que dentre os candidatos há uma exceção que combina com a função do horário, e diz o nome de Chen. Por conta disso, o prota é chamado para a sala do diretor e o deus maligno questiona o que fez. Ele responde que não sabe ou que pelo menos não se lembra de ter feito nada. Ele chega perto da sala e reflete que ouviu dizer que a personalidade
personalidade do diretor é dura. Então, ser chamado por ele é algo complicado. Ao tentar tocar na maçaneta, uma aura começa a surgir da porta e ele fica assustado perguntando o que é. O livro também fica surpreso e diz que finalmente apareceu, explicando que é o desejo ativado pela condição específica que havia mencionado o outro dia e, pelo que está vendo, algo que quer estar próximo. Por ficar parado, o diretor chama a atenção dele e ele imediatamente entra perguntando o porquê de ter sido chamado. O diretor coloca a mão na ficha do prota e informa que achou o físico dele bom, já que é quase de segundo rank, mas conta que o problema são as faltas, os desrespeitos com os professores e as brigas, já que dá a entender que é esquentadinho, mas confessa que isso é irrelevante, pois acredita que algo é mais importante do que tudo para um oráculo. Ele deixa claro que está se referindo ao dinheiro e, por isso, avisa que deveria desistir de uma vez por todas. O prota fica assustado, já que, pelo que entendeu, os custos de um oráculo no estágio avançado são extremamente altos. O professor confirma, além de apontar que a família de Chen passa por dificuldades e, por isso, acha melhor cortar os custos. Além disso, a escola está passando por uma crise e nem sabe se irá continuar sobrevivendo. Diz isso e imagina que colocar um bom aluno na classe de elite não vai ser interessante, já que precisam usar os recursos em quem realmente tem potencial. E mesmo com um aluno de nível 3, não é certo o resultado. Por isso, diz que ele não precisará comparecer no dia seguinte e quer saber o que ele acha disso. Ele fica em silêncio por um momento, processando tudo, até que algo chama a atenção do deus maligno. Ele avisa ao prota que encontrou o alvo e por isso quer que ele o pegue. O prota pergunta se é algum tipo de brincadeira, já que mal está se aguentando, e questiona se o livro não pode pegar por conta própria. O deus maligno responde que, obviamente, se pudesse pegar, já teria feito, mas o contrato estipula que só pode obter algo que pertença completamente ao prota, e por isso ele deve encontrar uma maneira de possuir o cristal. Ele não gosta nada disso, já que, se quiser pagar sua dívida, precisará entrar na zona central da cidade, mas está ciente de que entrar na cidade, além de exigir rank D, também pede certificado de graduação de oráculo, e aquela é a única escola de ensino médio naquela cidade, por isso não pode ser expulso de jeito nenhum. Após pensar nisso, ele respira fundo, já que precisa achar uma solução. E até onde se lembra, desde a fundação da Academia de Elite, nenhum aluno ultrapassou o nível 2, o que significa que, para sua escola, qualquer pessoa acima do nível 2 é incrivelmente valiosa. Ele chama pelo seu mestre e, como ainda não recebeu uma recompensa por ajudar a realizar o desejo, questiona se pode decidir por conta própria qual será. O livro pensa um pouco e responde que provavelmente sim. Então, confiante, o prota diz que a recompensa que quer é pegar o poder emprestado. O deus maligno conta que o corpo dele não irá aguentar e que só sobreviveu da última vez por pura sorte. Por isso, pede para escolher um plano diferente, mas ele responde que não pode dar o azar de ser expulso, e já que, se isso acontecer, não faz ideia de quanto tempo levará até a próxima chance de chegar na cidade central, pede para que confie nele. O livro percebe toda essa confiança e ativa o contrato, liberando o seu poder, além de avisar que estará por conta própria. O contrato aparece dizendo que o contratante concede ao contratado uma recompensa que é pegar o poder emprestado a qualquer momento, mas avisa que todas as consequências são de responsabilidade do contratado. Ele aceita sem pensar duas vezes. Nesse momento, o diretor pergunta se tem mais algo a dizer e ele responde que gostaria de ser testado mais uma vez para poder decidir o seu status apenas após isso. O diretor suspira e diz para apertar sua mão, e ao fazer isso, percebe que ele está no nível 2 e que é maior do que o relatório contou, mas ainda está longe do suficiente, por isso acha uma vergonha. O prota fecha os olhos, já que sabe que tem apenas uma chance e decide que irá usar o máximo do poder que absorveu. Ao pensar nisso, seu corpo começa a transbordar ainda mais energia, deixando o diretor assustado, já que diante dele está um estudante transbordando um poder incrível. O livro também fica surpreso, já que não esperava que o poder explosivo do prota excedesse até mesmo o poder que ele emprestou. Huey, ainda surpreso, não acredita que o nível simplesmente subiu de repente e, olhando para Chen, conclui que ele já atingiu o nível 4. Então pergunta sobre o resultado e o diretor, imaginando que o céu nunca bloqueia o caminho de ninguém, grita pedindo por favor para que represente a escola no torneio regional de intercâmbio. Ele fica confuso com esse pedido e pergunta se por acaso querem impressionar o departamento de educação fazendo um
nível 4 participar do torneio? Heiwei responde que sim, já que competir na classificação de nível 4 é a maior honra entre todas as escolas de oráculos, e ainda conta que a escola deles ficou em último por muitos anos, por isso precisam mostrar resultados em breve. Ele ainda reforça que essa é a razão para estarem concentrando seus recursos nos alunos mais promissores e pede desculpas por tê-lo julgado mal. O prota diz que está tudo bem, já que entende, e o diretor conta que está feliz em saber e que, como pedido de desculpas, irá dispensar a mensalidade dele e assim que for transferido para a turma de elite, terá suprimentos semanais. Também reforça que, se tiver outras necessidades, deve contar, já que a escola fará o melhor para apoiá-lo. Em seguida, muda sua expressão, já que sabe que um aluno excepcional seria bem-vindo em qualquer lugar e por isso conta que espera, do fundo do coração, que ele considere representar a escola deles no torneio e deixa claro que não está exagerando quando diz que o futuro da escola pode depender da decisão dele. O prota reflete que o torneio deve ser importante para estarem oferecendo tudo isso e por isso faz uma tentativa dizendo que gostaria de pedir o cristal negro que está na prateleira. Ri se vira e conta que é o cristal estrela negra, que foi deixado pelo ex-diretor. E apesar de não ter uso prático, representa o espírito da escola. Entretanto, ele sabe que, se a escola deixar de existir, aquele espírito não teria nenhum significado. Então, entregá-lo significa salvar a escola e não vê problema. Pede para não se preocupar, já que irá fazer o melhor possível no torneio de intercâmbio. O diretor diz que está resolvido, mas confessa que está um pouco curioso, já que não faz ideia de como um aluno aumentou o poder tão drasticamente. Ele dá risada e responde que treinou escondido e tem uma espécie de método de treinamento especial e, por isso, pede para que mantenha aquele nível em segredo. Bu conta que faz sentido e imagina que ocultar níveis é uma habilidade desenvolvida pelos oráculos para enganar inimigos em combate e não esperava alguém tão jovem ter essa consciência tática. Neste momento, uma aluna chega na sala a pedido do diretor e ele conta que deve levar chá rapidamente para a turma de elite, conforme as instruções que deu. Ela diz que tudo bem e ambos saem caminhando pela escola. Neste momento, o professor aparece correndo e começa a gritar com o prota, dizendo que tentou implorar para o diretor mudar de ideia, já que mesmo tendo notas medianas, todas as pessoas merecem o direito de aprender e ainda pede para se dedicar mesmo depois de ser abandonado. O prota fica sem entender tudo isso, assim como a aluna, que conta que Chen não foi abandonado e sim transferido para a turma de elite. Além disso, afirma que o diretor está procurando por ele e inclusive parecia bravo. Joa pensa sobre isso e percebe que se ferrou bonito por tentar ferrar o prota. Após isso, já de noite, Chen deita na sua cama aliviado, já que conseguiu passar do nível 2 para o nível 4 em apenas 3 meses. E mesmo os gênios ricos gastam muito dinheiro para subir apenas um nível e por isso pergunta ao seu mestre se tem alguma maneira de subir de nível sozinho de uma vez. O deus maligno responde que obviamente não e deixa claro que, se quiser mais ajuda, precisará realizar o desejo primeiro, já que foi o próprio prota que escolheu a recompensa e garante que o poder emprestado não irá enganar as pessoas por muito mais tempo. O prota diz que já sabe, pois não é burro o suficiente para pensar que pode ganhar o torneio apenas confiando em um poder emprestado e, mexendo no seu celular, conta que está mais relaxado, já que evitou a expulsão e recebeu suprimentos grátis. E agora que irá conseguir subir de nível, as coisas irão melhorar. Diz isso, vendo as cobranças chegando por e-mail e sabe que precisa descobrir uma maneira de ganhar dinheiro para resolver esse problema. No dia seguinte, ele chega na escola e começa a achar algo estranho, já que o seu novo local de estudo parece mais uma fábrica abandonada e não entende o que está acontecendo. De repente, alguém chama pelo nome dele e percebe que tem alguém balançando o braço. Eles vão na direção da classe avançada e o homem se apresenta como Yang, professor da turma avançada. O prota fica surpreso, já que esperava que os professores daquela classe fossem mais rigorosos e diz que não há necessidade de formalidades, além de querer saber se há outros professores. Ele responde que a classe avançada tem 3 professores acadêmicos, mas ele próprio é o único lidando com o treinamento de combate, já que a matrícula tem diminuído nos últimos anos e poucos se classificam
qualificavam para a classe avançada, então não contrataram mais funcionários. O Chen percebe que, de fato, a escola está em uma fase ruim e entende melhor o porquê de o diretor estar desesperado. Eles chegam ao local e o professor diz que promete que o lugar não irá decepcionar e assim apresenta oficialmente a classe avançada. Ele explica que oferecem treinamento gratuito e, por isso, irá apresentar todos os presentes. O prota fica surpreso, já que as instalações não se comparam em nada a outra sala, pois mais parecem uma academia premium, além de os alunos também parecerem motivados. Entretanto, algo chama sua atenção, já que a atmosfera do lugar parece tensa. O professor reúne todos e apresenta o Chen como novo integrante da academia e ainda pede para que todos trabalhem duro para se preparar para o torneio de intercâmbio. O prota apenas diz que está ansioso para aprender com todos os alunos. Neste momento, um integrante diz que tem dúvidas sobre a veracidade da força do prota e ainda pede para admitir que mexeu os pauzinhos para poder entrar e que definitivamente irá arrastar a classe avançada para baixo. Zhang imediatamente grita para não dizer isso, já que o Shen conquistou a vaga com a própria força. Venha, transbordando o seu poder, pede para ver isso e formalmente desafia o prota para um duelo. Todos os alunos ficam surpresos, já que não ouviam um desafio formal há séculos. E diferente de um treinamento comum, os desafios formais exigem que ambos os lados lutem com seus orgulhos em risco, e o perdedor tem que obedecer ao vencedor sem reclamar, sem entenderem como o aluno mais forte da academia está intimando um novato dessa forma. Um aluno fazendo musculação pergunta o que está acontecendo e uma garota responde que aparentemente um novato transferido está prestes a lutar contra o Venha. O professor pede para não se preocupar, já que um desafio formal só é aceito se ambas as partes concordarem, mas o Chen aceita o desafio sem pensar duas vezes, além de dizer que se for uma partida amigável, sem força letal, então não terá problemas. Diz isso imaginando que há uma boa chance de avaliar sua força antes do torneio. Ao mesmo tempo, no gabinete do diretor, o professor liga reportando que o Shen já está lutando contra outro aluno, mas logo especifica que, na verdade, foi o Venha que lançou um desafio formal e o Shen aceitou. Ao mesmo tempo, toda a turma fica incentivando o novato. O diretor fica pensando se, por acaso, o prota está fazendo algum tipo de teste, já que até onde sabe treinou em ocultação de poder e por isso manda preparar a arena, já que autoriza o desafio. Com tudo resolvido, ambos ficam frente a frente e o professor avisa que irá ditar as regras, já que é a primeira vez do Chen. Ele explica que será no mesmo formato do torneio regional, onde somente os dois combatentes podem entrar na arena e qualquer um que interferir será expulso imediatamente, além de que ambos devem ter o mesmo nível de estrelas. Oh-ha fica imaginando se por acaso o prota também é um rank e de nível 2, já que, pelo que está vendo, é isso que está sendo informado no cubo. O professor segue a explicação, deixando claro que não podem usar força letal e nem mesmo retaliação após a luta, além de que um golpe facial limpo ou uma rendição verbal terá como resultado o fim da partida. Com tudo explicado, ele dá a ordem para começar e imediatamente Wenhao parte para o ataque tentando agarrar o pescoço do prota, já que quer acabar no mesmo instante. Porém, é inútil, já que ele apenas bloqueia o ataque, pois sabia do plano do seu oponente em atacar primeiro. Em seguida, o Cabelo de Fogo continua tentando acertar outros golpes, mas erra todos. Ele ataca com mais fúria, mas o Chen continua desviando com extrema facilidade e ele fica cada vez mais irritado, decidindo atacar com seu chute dessa vez. E no momento em que o prota desvia, ele muda a direção do ataque, mirando na cabeça dele, acertando um golpe em cheio que, na verdade, atinge o braço do prota. Ele olha para o lado após esse ataque e, colocando a mão no chão, acerta um chute em cheio no pescoço que deixa o grandalhão inconformado, já que não imaginou que seu oponente também sabia artes marciais. Ele tenta se acalmar, pois desde que não receba um ataque em seu rosto, não terá problema, e por isso ainda tem uma chance. Mas ao se virar, dá de cara com o punho do Chen em seu rosto. O prota volta a mão e avisa que um golpe facial limpo significa a vitória. Wenhao simplesmente não acredita no que aconteceu e o professor grita que o vencedor do duelo foi o Chen. Ben ainda tenta processar que perdeu, assim como todos os outros alunos que ficam inconformados pelo mais forte da sala perder para um novato. O prota fica imaginando que a partida terminou mais rápido do que esperava e em seguida
seguida pergunta se por acaso tem mais alguma reclamação ou se acabaram todas. O professor, ainda processando o que aconteceu, imagina que o Wendell teve treinamento profissional e por isso não acredita que perdeu. Já em contrapartida, o Chen nunca treinou nenhuma técnica, mas as habilidades físicas e a velocidade de reação foram excepcionais. Neste momento, alguém aparece dizendo que foi excepcional. Era o diretor que, além de elogiar a luta, chamou o prota para conversar um minuto. Os dois saíram se encaminhando enquanto as pessoas ainda admiravam o quão forte ele é. Já o loirinho só conseguia pensar que precisa recrutar o Chen para a equipe dele a qualquer custo. Ao mesmo tempo, o diretor questiona se por acaso o prota está se acostumando com a classe de elite e ele responde que está tudo bem. Apesar de ter percebido que os colegas de classe são um pouco entusiasmados demais, o Wei concorda e diz que é normal ficarem surpresos quando vem alguém forte e por isso pede para se concentrar no treinamento, além de pedir para falar qualquer coisa que precisar. O prota fica espantado com o quanto o diretor passou a confiar nele e por isso mesmo, envergonhado, ele pergunta se os alunos têm alguma forma de ganhar dinheiro rápido. O diretor fica admirado com essa pergunta, mas pede que naquela idade não se preocupe com dinheiro, já que deve focar no treinamento para só então mais tarde fazer muita grana. Além disso, sabendo que a família dele está passando por dificuldade, conta que a escola poderá cobrir alguns custos. Porém, o Chen apenas imagina que está tudo bem, já que perguntou de improviso e acredita que terá que achar outra forma de ganhar dinheiro. De volta à academia, ele fica pensando que os empréstimos estudantis são severamente punidos pela escola e por isso é melhor não ser pego, mas ainda não sabe onde poderá ganhar dinheiro. Neste momento, alguém se aproxima, chamando a atenção dele. Era o Jaru, contando que achou a luta incrível, já que chamou a atenção até mesmo do diretor. O prota confuso pergunta quem diabos ele é. Neste momento, a Xia se aproxima e pede desculpas, já que o colega dela sempre foi esquisito assim. Em seguida, ela explica que, baseado nas matrículas, eles são os veteranos dele e por isso pede para perguntar qualquer coisa caso tenha dúvidas. Ele fica sem saber o que dizer e apenas agradece. Jaru então conta que agora eles são uma equipe de 3 e como líder da equipe, garantirá que o prota fique bem. Ele fica confuso, achando tudo isso estranho. E o loirinho questiona se por acaso foi transferido de uma classe inferior e ainda pergunta onde aprendeu a técnica de combate que usou na batalha. O Chen conta que não entendeu o que quis dizer com técnica de combate e o Jarui fica sem acreditar que não sabe nem o que é isso e pergunta que golpe ele usou para derrotar o Venha. Ele sorri e apenas diz que deu um golpe por reflexo. Os dois ficam sem acreditar, já que foi um golpe brutal. Inclusive contam que, se o Venha descobrir isso, ficará furioso. Por outro lado, a garota decide explicar que técnicas de combate são movimentos poderosos que apenas os aluníveis podem aprender usando pergaminhos ou pedras de memórias. E dependendo de como forem, o efeito pode mudar. Também existem muitos tipos de técnicas que combinam com o estilo de luta de cada um. Jarui aproveita o assunto e conta que o movimento que o Wayne Hao usou na batalha foi uma técnica de combate de rank D chamada chute de vento em gancho. O prota fica surpreso em ouvir isso, já que de fato era forte o suficiente para não conseguir bloquear. E querendo saber mais a respeito, pergunta se técnicas de combate são raras. O loirinho responde que basicamente são ranqueadas, e quanto mais fortes, mais raras são. Além disso, a escola ensina as básicas, mas se quiser técnicas poderosas, terá que comprar ou ter alguém para compartilhar, e informa que uma técnica básica de rank D custa em torno de 500 mil. Ele se assusta com tal valor e nem faz ideia de quantos meses levaria para conseguir. Jarui fica empolgado, já que tem uma técnica que gostaria de apresentar ao prota em um momento de treino, assim como Xiao Xia, que também possui uma para mostrar. Chen fica assustado, já que os dois estão agindo como se 500 mil não fosse grande coisa, e por isso acredita que ambos devem ser ricos. Com esse pensamento, uma ideia surge em sua cabeça, já que se os dois são de uma família rica, então talvez consiga informações de maneira de ganhar dinheiro. Por conta disso, ele pergunta se existe uma maneira rápida de ganhar dinheiro para alguém que queira comprar uma técnica, mas não possua nenhum. Jarui pergunta se vale qualquer coisa como assaltar um banco, mas ele responde que isso também não pode. O loirinho fica pensativo, tentando imaginar um jeito sem limites para conseguir dinheiro rápido e conclui que a única opção é a zona do milagre chamada Distrito Blackwater. Neste momento, Xiaxia
aparece dando um soco na cabeça dele, além de pedir para não falar absurdos, já que se um professor ouvir, eles irão receber um baita sermão. O prota fica curioso e pergunta o que seria a tal zona do milagre do distrito Blackwater. O loirinho sorri e conta que estava apenas brincando, já que, embora tenha ouvido dizer que qualquer coisa pode acontecer no lugar, a escola proíbe qualquer aluno de chegar perto e, caso seja pego, será expulso sem nem ter discussões. Em seguida, ele pergunta quanto de dinheiro precisa para aprender a técnica de combate que está querendo. O prota responde que por volta de 300 mil. Ambos se assustam, já que é um valor muito grande. Imediatamente, os dois se viram para consultar seus saldos, mas percebem que não tem toda a grana. Jiaten Chen fica pensativo sobre o que acabou de ouvir, já que tempos de desespero exigem medidas desesperadas e, por isso, decide verificar o tal distrito após sair da escola. Já de noite, na estrada Blackwater, o prota se aproxima com a localização do seu celular e percebe que o lugar não fica tão longe da sua casa, já que foi apenas alguns minutos de carro. Ele imagina que trocou o uniforme para ficar mais difícil alguém o reconhecer caso o veja. Em seguida, pergunta ao seu mestre o que acha que tem naquele local. Entretanto, fica confuso, já que o livro do Deus Maligno não apareceu para dar nenhuma resposta. Ele diz que sabe que as zonas externas não têm muitos enviados de alto nível e, por isso, acredita que poderá lidar sozinho, mesmo vendo que o lugar certamente foi abandonado por muito tempo. De repente, ele ouve alguns barulhos e conclui que há sinais de alguém andando pelo local. Ao ver uma luz dentro de uma porta, imagina que tem algum segredo interessante para descobrir. Ao começar a entrar, algumas pessoas chegam ao local e ficam observando com suas caras sinistras. Após Chen descer as escadas, ele fica surpreso, já que a tal zona milagrosa é realmente incrível, pois é como se fosse uma cidade secreta. Ele observa as ruas sujas, além de pessoas fazendo negociações ilegais. Enquanto observa tudo isso, conclui que faz sentido não ter permissão de mencionar aquele lugar completamente sem lei, já que os lucros podem ser feitos de qualquer maneira, e acredita que talvez consiga o dinheiro antes mesmo do prazo. Só então ele fecha os olhos e, olhando para trás, pergunta quanto tempo irá ser perseguido. Um homem com seu grupo se aproxima e diz que estava planejando derrotá-lo quando tivesse uma chance, mas como foi descoberto, decide mudar para algo mais agressivo. Prota questiona o porquê de querer derrotá-lo, e ele responde que sabe muito bem que tipo de pessoa é Chen, já que viu muitos como ele, que são pirralhos disfarçados, e acredita que irá ganhar muito dinheiro com o resgate. O prota acha isso engraçado, já que não existe ninguém para pagar pelo seu resgate. O homem se aproxima e, dando leves tapinhas no rosto dele, diz que é um oráculo poderoso e, por isso, pede para ser educado em colaborar com o resgate. O Chen o chama de rude e, no mesmo instante, dá um tapa em sua cabeça que o joga com toda a força contra o chão. Ver isso deixa os capangas assustados, que imediatamente sacam suas facas e partem para o ataque. Porém, dois caixotes aparecem voando e acertam em cheio a dupla de malucos, além de deixar o prota sem entender o que aconteceu, até que, de repente, alguém surge em sua frente e, pegando em sua mão, diz para segui-la. Os dois saem correndo até chegarem em outro local. O prota agradece por tê-lo salvado, apesar de que iria usar os dois caras para perguntar algumas coisas. E ela pergunta se por acaso é o Chen. Essa pergunta deixa ele assustado ao ponto de questionar se a conhece. Ela fica envergonhada, já que precisava manter as aparências, mas logo estranha ele não ter se lembrado dela e por isso responde que não, apontando para o colarinho dele, que foi como o identificou. O Chen fica surpreso, já que não percebeu que seu nome estava no colarinho e por isso agradece. Ela fica aliviada, já que quase perdeu o seu disfarce, e em seguida pede para não divulgar informações do distrito Blackwater, já que é perigoso. Por isso, se propõe a levá-lo para fora. Entretanto, ele se nega e agradece, já que tem negócios urgentes naquele lugar. Além disso, fica cabisbaixo, pois se a garota contar que um estudante estava lá, ele poderá se meter em problemas. Enquanto ia embora, a garota fica imaginando que já faz anos que não vê o Chen e cogita se ele realmente esqueceu dela ou se está fingindo. E se realmente for um estudante, não entende o que está fazendo em um lugar perigoso como aquele. Ela também notou algo diferente ao tocar nele e se questiona se por acaso se tornou um oráculo. Já em outro lugar, o prota faz suas negociações e, após concluí-las, imagina que já tem o suficiente para cobrir o básico, mas sabe que precisará achar outro jeito de ganhar mais dinheiro. Neste momento, um homem chama sua
atenção e comenta que é um guia de turismo, já que sabe tudo sobre aquele lugar e por isso poderia perguntar qualquer coisa. O prota fica surpreso em saber disso e pergunta onde poderia ganhar dinheiro rápido naquele lugar. O homem abre um sorriso e pede para segui-lo, já que sabe de um lugar fácil para isso. Ao chegar no novo local, uma batalha estava acontecendo e ele pergunta se por acaso é um clube de luta subterrâneo. O homem responde que sim e que é a central de dinheiro. Ele explica que naquela noite está acontecendo uma luta especial, já que o vencedor ganha o prêmio em dinheiro, além de uma parte das apostas, e até mesmo oráculos aparecem para lutar. O prota percebe que, apesar de o lutador parecer forte, é de nível 1. Ao ver o valor da premiação, entende que é uma chance perfeita para juntar dinheiro. O homem pergunta se por acaso gostaria de entrar, já que poderia arrumar algumas fichas, mas ele manda esquecer as fichas, pois ficará com o dinheiro do prêmio. O cara fica confuso, já que a princípio imaginou que iria ganhar dinheiro apostando e não lutando. Neste momento, a Lin aparece, já que viu o prota entrar no local, até que se assusta ao olhar para a frente, pois está vendo ele dentro do ringue e não entende mais o que está acontecendo. O lutador se apresenta e avisa que é o mais forte de todos. Mas antes mesmo de terminar de falar, o Shen enfia um soco na cara dele que o joga para o outro lado do ringue. Ele só consegue imaginar que precisa acabar o mais rápido possível e por isso pede para que o próximo entre logo. O homem faz isso, mas no segundo seguinte sai voando. Isso deixa o próximo lutador assustado, mas já é tarde demais, já que também saiu voando com um único golpe do prota. Um empresário fica assustado com o que está vendo, já que apenas deixaram o Shane lutar porque parecia fraco e não entende o que diabos está acontecendo. Neste momento, um dos seus capangas se aproxima dizendo que todos os lutadores contratados desistiram das partidas e, inclusive, os clientes acham que estão manipulando as lutas e por isso querem reembolso. Ele se desespera, já que isso será problemático, e por isso manda libertar o lutador especial. Enquanto isso, no ringue, o prota acaba com todos que se atrevem a desafiá-lo. E como sabe que o cara que derrotou foi o último, pergunta se por acaso já pode receber o prêmio. Porém, é anunciado que ainda há uma luta pela frente e que, inclusive, é a mais emocionante de todas. Ele se preocupa com isso, já que está dando a entender que a organização nunca planejou pagá-lo. Neste momento, os funcionários entram carregando o lutador especial e o prota se assusta, enquanto é anunciado que o próximo lutador é a Aberração Niflung. Após posicionar o monstro, eles o libertam das amarras ao ponto de ele cair no chão. O prota fica olhando sem entender o que está acontecendo, até que um dispositivo na nuca do Niflung ativa e ele começa a se levantar, mostrando a cara medonha que possui. Uma mulher na plateia diz que é assustador e o seu marido pede para não se preocupar, já que está ali para protegê-la, mas em seus pensamentos está aliviado por estar na última fileira, pois quase se mijou de medo. Lin também fica assustada e não entende o porquê de um monstro daquele estar ali. Segurando firme seu celular, imagina que o Shen não é capaz de lidar com um monstro daquele nível e também sabe que não pode resgatá-lo, já que iria expor sua localização. Ela fica cada vez mais frustrada. Enquanto isso, o prota acha uma droga ao livro maligno não aparecer. Em um momento crucial como aquele, ele sabe que definitivamente Niflung é diferente do seu último oponente. Ele olha diretamente para o monstro e logo percebe o quão assustador ele é, já que parece mais um caçador indo na direção de uma presa. No mesmo instante, Niflung move o dedo e instantaneamente ataca o rosto do Shen, que desvia por muito pouco. Ele fica sem acreditar na velocidade do ataque e percebe que se não tivesse desviado por instinto, teria morrido com aquele golpe. Ele se vira e percebe que o monstro está realmente tentando matá-lo e por isso avança segurando os dois braços do oponente, já que não pode mais pegar leve. Porém, a força do monstro é tão grande que começa a arrastá-lo para trás, o que o deixa ainda mais preocupado, pois precisa acabar com a luta o mais rápido possível. Ele decide aumentar seu nível para 4 e no mesmo instante, seu poder começa a transbordar pelo corpo. Formando um martelo com as duas mãos, ele acerta em cheio o monstro contra o chão, chegando ao ponto de danificar o dispositivo em sua nuca. Ele observa e cogita se o oponente morreu, mas no segundo seguinte, Niflung contra-ataca, desviando parcialmente do golpe. Shen recua, já que seu ataque mais forte não surtiu muito efeito, pois a pele grossa do monstro é resistente demais. Ele continua correndo, imaginando que precisa de uma arma. Nesse momento, Niflung ataca mais uma vez com a pele resistente
corte que criou no dedo, e o prota aproveita a oportunidade para quebrá-la ao meio. Em seguida, ele pega aquele pedaço para usar como arma e acerta um golpe em cheio no pescoço do monstro, chegando ao ponto de quebrar a mandíbula. Mesmo assim, o golpe foi superficial, apesar de causar dano. Nesse momento, o monstro começa a liberar um gás por toda a arena. Chan se questiona se aquilo é uma névoa tóxica, mas logo percebe que é apenas uma névoa comum. Por pensar demais, ele se distrai e leva um golpe em cheio na barriga. Ele tenta contra-atacar, mas erra, e ainda recebe outro ataque nas costas. Aos poucos, começa a ver vultos se movendo pela névoa, o que o deixa mais confiante, até que outro ataque vem em sua direção, mas dessa vez ele consegue agarrar o braço do oponente a tempo e o arranca fora, fazendo o monstro gritar de dor. O prota não perde tempo e aproveita a abertura para atacar, mas sente seu coração sendo eletrocutado internamente, indicando que está chegando ao limite. Com isso, Niflun consegue acertar sua mão e joga a arma para longe. Em seguida, ataca com a língua, acertando novamente a barriga do prota. Mesmo ferido, ele não desiste e decide puxar ainda mais poder emprestado. Então, agarra a língua do monstro e o puxa com toda a força em sua direção. Em seguida, segura a boca dele com as duas mãos e avisa que ainda não acabou. Logo depois, começa a gritar e, sem hesitar, parte o monstro em dois com sua força colossal. O empresário tenta entender o que aconteceu, mas não consegue por causa da névoa. Quando finalmente vê o resultado, fica em choque. O mesmo vale para Alin, que não consegue acreditar no que vê, pois em sua frente está Chan segurando os dois pedaços do monstro, um em cada mão. Após jogar os restos no chão, ele olha para trás com um olhar maligno, fazendo todos os seguranças ficarem apavorados. O empresário, furioso, grita que não acredita que seu lutador estrela, pelo qual pagou caro, foi simplesmente morto. O prota continua em pé na arena, enquanto os organizadores gritam para irem até ele parabenizar o novo campeão. Isso o faz pensar se finalmente tudo acabou. Nos bastidores da arena, os organizadores mostram o prêmio em dinheiro e informam que o total foi de 510 mil. Chen estica a mão para pegar, mas um deles fecha a maleta imediatamente. Em seguida, manda ele esperar e, furioso, ordena que se torne um lutador contratado, competindo sob o acordo deles. Só assim poderá receber os 510 mil, ou então aceitar apenas 110 mil para ir embora. Chen pergunta o que aquilo quer dizer. Gritando, Pong avisa que todos os lutadores contratados fugiram e que o lutador principal do evento foi morto por ele, gerando uma indenização. Ele deixa claro que não foram mencionadas lutas adicionais, mas que ao subir no ringue, o Chen assinou automaticamente um contrato de vida ou morte. O empresário fica ainda mais intimidado ao sentir a aura sinistra que o prota está emanando. Por isso, saca uma arma e pergunta quem ele pensa que é para fazer exigências. No mesmo segundo, Chen avança e destrói a arma com apenas uma mão, além de quebrar o dedo do homem. Desesperado, Pyong grita para os capangas atirarem. As armas são apontadas na direção de Chan, que apenas observa calmamente. Na plateia, todos se assustam ao ouvir os tiros. De repente, um dos capangas sai voando pela vitrine e cai no chão com tudo, fazendo o público achar que aquilo parece cena de filme. Alin percebe que algo muito errado está acontecendo. Enquanto isso, o prota avança batendo em todos. Mesmo com os capangas atirando, ele desvia e derruba todos com socos devastadores. Ao tentar sair, percebe que os becos foram bloqueados. Seu coração dói intensamente por causa do excesso de energia emprestada, e suas lesões estão piorando. Seu corpo está prestes a ceder. De repente, Lin aparece, tapa sua boca e o puxa, já que os seguranças estão procurando por todos os lados. Chen percebe que é a mesma pessoa de antes. Ela manda ele economizar forças, dizendo que conhece uma passagem secreta para tirá-lo dali. Exausto, ele tira a máscara, agradece e foge. Depois de correr muito, o prota finalmente chega em casa e cai de joelhos, sentindo uma dor intensa no coração. Ele tenta resistir, mas acaba desmaiando. Em sonho, vê sua mãe dizendo que iria melhorar em 2 ou 3 anos, que queria vê-lo se casar, ter filhos e envelhecer, mas pede desculpas, pois não tem mais forças para continuar com ele. Suas últimas palavras são que o ama muito. Ele acorda chorando e, confuso, percebe que ainda está vivo. Uma voz então pergunta se ele já acordou. Era o Deus maligno, que explica que esteve fora por um tempo e que achou que ele não sobreviveria após ver seu estado por 2 dias. Logo depois, começa a gritar furioso, afirmando que o prota usou seu poder emprestado para matar um monstro. Chen explica que não teve escolha. O livro deixa claro
claro que, da última vez, gastou grande parte do seu poder para salvá-lo e que, se isso acontecer de novo, nem ele poderá ajudar. Ele manda o Prota valorizar essa segunda chance. O Prota apenas escuta em silêncio. O livro também comenta que achou estranho a criatura querer escrever, já que não parecia humana nem daquele mundo. Chen decide que não, quer mais voltar para a arena e lembra da garota que o ajudou no distrito. Em seguida, lembra do dinheiro e, ao abrir a maleta, percebe que os 510 mil ainda estão lá, o que o deixa aliviado. Depois, ele vai ao hospital tratar a ferida no estômago. O médico fica surpreso com a velocidade da recuperação e pergunta se ele é um oráculo. Chen confirma. O médico brinca, dizendo que oráculos sempre se machucam e oferece uma promoção, mas ele recusa. Ao final, o médico entrega um frasco que parece estar brilhando, mas garante que é apenas um anti-inflamatório comum. Chen acha estranho, pois só ele consegue ver o brilho.